A paz de Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, salve Maria! Bem-vindos ao canal Via de Oração. O Santo do Dia é uma resenha diária dos santos guardados na memória da Igreja. Eles são os verdadeiros discípulos de Nosso Senhor Jesus Cristo. As vidas desses homens e mulheres são a doutrina e os ensinamentos da Santa Igreja. 14 de maio. Recordamos hoje os santos São Matias e Santa Teodora Guerrand, santos que fizeram a diferença no seu tempo. Vamos começar com a história de São Matias. Ele foi apóstolo e mártir, testemunho vivo da ressurreição de Jesus. Matias é nome frequente entre os judeus e quer dizer dom de Deus. É o apóstolo que recebeu o dom do grande privilégio de ser agregado aos 12, tomando o lugar vago deixado pela deserção de Judas Iscariote. Sua eleição foi mediante sorteio, após a ascensão do Senhor, pela proposta de Simão Pedro, que, em poucas palavras, fixou os 3 requisitos para o ministério apostólico: pertencer aos que seguiam Jesus desde o começo, ser chamado e enviado. São Matias é citado pela primeira vez no livro dos Atos dos Apóstolos. Matias se tornou um dos 12 apóstolos depois da morte e ressurreição de Jesus. Foi ele quem ocupou o lugar de Judas Iscariote, que se suicidou depois de perceber o grande erro que cometera. O número 12 era muito importante para o grupo dos apóstolos, pois simbolizava as 12 tribos de Israel, que por sua vez simboliza todo o povo de Deus. Os 12 apóstolos de Jesus simbolizam assim a restauração do povo de Deus. Por isso era importante escolher o 12º apóstolo. Por ter sido escolhido depois, ele é chamado também de apóstolo póstumo. Depois da ascensão de Jesus, Pedro disse aos demais discípulos: Irmãos, em Judas se cumpriu o que dele se havia anunciado na Sagrada Escritura. Com o preço de sua maldade se comprou um campo. O Salmo 190 ordena que outro receba seu cargo. Convém então que elejamos um para o lugar de Judas. E o eleito deve ser dos que estiveram entre nós o tempo todo em que o Senhor conviveu entre nós, desde que foi batizado por João Batista até que ressuscitou e subiu aos céus. E apresentaram 2, José chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual desses 2 tens escolhido, para que tome parte nesse ministério e apostolado, de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. E lançando-lhe sorte, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Através deste relato do livro dos Atos, podemos deduzir que, embora não tenha sido contado entre os 12 desde o início, Matias foi um discípulo de Jesus e acompanhou o ministério do Mestre desde o início. E o eleito deve ser dos que estiverem entre nós o tempo todo em que o Senhor conviveu entre nós, desde que foi batizado por João Batista até que ressuscitou e subiu aos céus. Portanto, ele conheceu Jesus pessoalmente. Certamente deve ter sido um dos 72 discípulos que Jesus enviou a pregar pelas cidades, conforme Lucas, capítulo 10. Matias era, portanto, um discípulo fiel de Jesus, tanto que estava lá presente entre os seguidores do Mestre após a morte, ressurreição e ascensão do Senhor. Segundo a tradição, o apóstolo São Matias, depois de receber a força do Espírito Santo em Pentecostes, saiu em missão para evangelizar a Judéia, a região da Capadócia e depois ainda esteve nas terras distantes da Etiópia. Sua missão foi eficaz e converteu a muitos em todos esses lugares. Por isso mesmo, ele sofreu duras perseguições até o martírio. São Matias sofreu duras perseguições durante toda a sua missão apostólica, porém não desanimou. Incansável, anunciou o Evangelho de Jesus Cristo até o fim de sua vida e entregou sua vida por Cristo. A tradição conta que São Matias morreu por apedrejamento e que depois disso foi decapitado na cidade de Jerusalém. Sabe-se que ele testemunhou até o fim sua fidelidade a Jesus, a despeito das injúrias, das torturas e da morte. Por causa de seu testemunho, muitos se converteram à fé em Nosso Senhor Jesus Cristo. A tradição conta que Santa Helena, mãe de Constantino, o imperador romano, ordenou a transladação das relíquias do apóstolo São Matias para a cidade de Roma. Uma parte delas permaneceu guardada na famosa igreja de Santa Maria Maior. O restante foi trasladado para a igreja de São Matias, que fica na cidade de Treves, Alemanha.
Há uma tradição que diz que esta cidade foi evangelizada por São Matias, por isso ele foi instituído como seu padroeiro. Que possamos pedir a intercessão deste santo. Amém. Neste dia recordamos também Santa Theodora Guerra, fundadora. Muitos dos pioneiros enfrentaram as dificuldades do país, onde guerras, fomes e doenças eram a norma. Deixando tudo para trás, as almas heróicas vieram não apenas para salvar as almas das nações indígenas, mas também para assistir a essas famílias de pioneiros. Uma dessas almas foi Santa Madre Theodora, que se tornou a 8ª santa americana e a primeira santa do estado de Indiana em 15 de outubro de 2006. Vamos conhecer a sua história. Ana Teresa Guerrin nasceu em 2 de outubro de 1798 em uma aldeia na França, que ainda sofria os horrores da Revolução Francesa. Filha mais velha de Laurent Guerrin, um oficial da Marinha Francesa, sob Napoleão Bonaparte, e Isabelle Lefebvre Guerrin, ambos descendentes de antigas e distintas famílias da França. Os Lefebvres eram devotados monarquistas, enquanto os Guerrins eram napoleonistas. A Revolução havia tirado suas propriedades e fortunas. Os Guerrins tiveram 4 filhos, 2 meninos e 2 meninas, mas os 2 meninos morreram quando jovens. Colocada sob a proteção especial de Nossa Senhora desde o batismo, a devoção de Ana Teresa a Nossa Senhora aumentava a cada ano que passava. Eu sempre tive horror ao pecado, disse ela no final de sua vida. E desde que comecei a entender que coisas como faltar às aulas, provocar meus companheiros e me impor estava errado, eu tinha pouca atração por aquelas coisas pelas quais eu fui castigada anteriormente. Sua devoção a Deus e à Igreja Católica se manifestou quando ainda era muito pequena. Foi-lhe permitido receber a primeira comunhão com apenas 10 anos de idade, fato incomum na época, e nessa ocasião expressou ao pároco sua intenção de algum dia tomar o hábito de religiosa. Acalente esse desejo, minha filha, ele disse a ela, e um dia você pertencerá a Deus. A pequena Ana Teresa, com frequência, procurava a solidão das costas rochosas próximas de sua casa, onde dedicava muitas horas à meditação, à reflexão e à oração. Foi educada por sua mãe, que centralizou seu ensino na religião e nas escrituras. O pai de Ana Teresa prestava serviços na armada de Napoleão e permanecia fora do lar por longos períodos. Quando Ana Teresa tinha 15 anos, seu pai foi assassinado por bandidos quando voltava para casa para visitar sua família. A perda do esposo tornou Isabelle muito doente. Durante muitos anos, a responsabilidade de cuidar da mãe e da pequena irmã recaiu sobre Ana Teresa, que além disto cuidava da casa e da horta da família. Ao longo desses anos de penúrias e sacrifícios, na realidade, durante toda a sua vida, a fé em Deus nunca vacilou, jamais titubeou. No mais profundo de sua alma, sabia que Deus estava com ela, que sempre estaria com ela como uma companhia constante. Nunca, durante esse período, o desejo de se tornar freira a deixou. E mesmo quando sua mãe tentou por 4 anos fazê-la mudar de ideia, Ana Teresa permaneceu firme em sua vocação. Finalmente, aos 24 anos, sua mãe mudou de ideia e em 18 de agosto de 1823, Ana Teresa ingressou nas Irmãs da Providência, na França, recebendo o nome religioso de Irmã Santa Theodora. Irmã Santa Theodora foi enviada inicialmente para lecionar no centro da França e serviu como superiora de escolas, onde também atendia doentes e pobres. Lá ela ficou doente, provavelmente com varíola, e quase morreu. A doença danificou seu sistema digestivo e pelo resto da vida ela só pôde comer uma dieta simples e sem graça. Irmã Santa Theodora encabeçou então um pequeno grupo missionário de Irmãs da Providência nos Estados Unidos. O projeto incluía o estabelecimento de um convento, a fundação de escolas e compartilhar o amor a Deus com os pioneiros da diocese de Vincennes, no estado de Indiana. Resignando-se à vontade de Deus, ela se preparou para sua jornada indiana. Em 27 de julho de 1840, Irmã Theodora e outras 4 irmãs partiram para os Estados Unidos, a bordo do Cincinnati. Uma vez a bordo, as irmãs, que haviam trazido consigo vários presentes de despedida, abriram um presente de uma generosa benfeitora, a condessa de Marescott. Estava marcado como confecções.
e elas pensaram que deveriam verificar antes de doá-lo e encontraram camadas de folhas cobrindo doces, e entre os doces havia pedaços de ouro, 3.000 francos ao todo. Uma vez a bordo do Cincinnati, a irmã Theodora manteve um diário de sua viagem aos Estados Unidos, as dificuldades que encontraram em sua jornada para Indiana e muito mais. Madre Theodora e as outras irmãs da Providência chegaram à sede de sua missão na tarde do dia 22 de outubro de 1840. Imediatamente se dirigiram à pequena cabana de troncos que fazia as vezes de capela. Ali as irmãs se prostraram em oração diante do Santíssimo Sacramento para agradecer a Deus terem chegado sãs e salvas e para pedir a Ele a bênção para a nova missão. Nessa terra, Madre Theodora estabeleceu uma congregação, escolas e um legado de amor, misericórdia e justiça que perdura até hoje. Durante anos de provações e anos de paz, Madre Theodora confiou sempre na providência divina, procurando obter conselho e direção, urgindo as irmãs da Providência a entregar-se por inteiro nas mãos da Providência. Em suas cartas à França dizia: "Porém, nossa esperança reside na providência de Deus, que nos tem protegido até o presente e que de uma ou outra maneira proverá para nossas necessidades futuras." Na época de sua morte, em 1856, Madre Theodora já tinha aberto escolas em várias cidades de toda Indiana, e a Congregação das Irmãs da Providência era uma instituição sólida, viável e respeitada. A Congregação das Irmãs da Providência havia crescido de 6 irmãs e 4 postulantes para 67 professas, 9 noviças e 7 postulantes. Madre Theodora sempre atribuiu o crescimento e o êxito das irmãs a Deus e a Maria, mãe de Jesus, a quem dedicou seus trabalhos, Santa Maria do Bosque. Madre Theodora tinha a rara habilidade de fazer florescer as melhores virtudes nas pessoas, para permitir-lhes ir além do que aparentemente era possível. O amor de Madre Theodora foi uma de suas grandes virtudes. Amava a Deus, ao povo de Deus, às irmãs, à Igreja Católica e às pessoas a quem servia. Jamais excluiu alguém de suas obras e orações, pois dedicou sua vida a ajudar a todos a conhecer a Deus e a viver uma vida melhor. Ela faleceu 16 anos após sua chegada a Santa Maria do Bosque, no dia 14 de maio de 1856. Durante esses anos, influenciou inúmeras vidas, o que ainda hoje continua fazendo. O legado que entregou às gerações que a sucederam é sua vida, um modelo de bondade, virtude, amor e fé. Foi canonizada em 15 de outubro de 2006 por Bento XVI. Madre Theodora sempre dizia: "Com Jesus, o que podemos temer? Que possamos pedir a intercessão desta santa. Amém." Para conhecer um pouco sobre a vida dos santos, se inscreva no canal, curta e ative o sininho para receber as notificações. Os santos são obras-primas de Cristo e nos levam por suas preces a Deus. Oração do dia. São Matias, és agora testemunha do Senhor. Como apóstolo chamado em lugar do traidor, do perdão de Deus descrendo, Judas veio a se enforcar, como o Salmo anunciara. Passe a outro seu lugar, por proposta de São Pedro, que preside a reunião. Lançam sorte e eis teu nome, com sublime vocação. E a tal ponto te consagras em levar ao mundo a luz que proclamas com teu sangue o Evangelho de Jesus. Dá que todos nesta vida percorramos com amor o caminho revelado, pela graça do Senhor. Uno e trino, Deus derrame sobre nós a sua luz, conquistemos a coroa abraçando a nossa cruz. São Matias, rogai por nós, e também peçamos a intercessão de Santa Theodora Guerrand, rogai por nós.